dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, vamos meditar em Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 13, que diz assim: Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Glória a Deus. Queridos, você já passou por uma situação de encurralamento? Você sabe o que é ficar encurralado? Aquela situação que você não tem jeito de fazer nada. Todo jeito que você pensa que pode ter uma solução, humanamente falando, não tem. Você olha para um lado, não dá, olha para o outro, não dá, e você realmente fica ali praticamente estagnado, paralisado. É como se você estivesse num canto, encurralado ali, sem ter jeito de sair. Foi assim que Moisés esteve nesse momento. Foi assim que o povo de Israel ficou, né? Foi assim que eles ficaram, né? Moisés estava aqui num momento muito difícil. Ele tinha saído do Egito com o povo de Israel e, de repente, Faraó resolve vir persegui-lo com todo o seu exército. E a palavra do Senhor fala que eles alcançaram ele ali logo perto do Mar Vermelho. E o que aconteceu? Quando aquele povo olhou para trás, vinha um exército enorme de Faraó para persegui-los. Muitos soldados, cavalos, muitos carros de fogo, muitas coisas contra eles. Eles olharam e viram o exército de Faraó. Para os lados, querido, era só montanhas, morros, morros altos, e para frente estava o Mar Vermelho. Então, literalmente, eles estavam encurralados, não podiam voltar porque se voltasse, eles seriam pegos pelo faraó e seu exército. Se eles fossem subir as montanhas, não tinham como eles subir. Crianças, idosos, animais, era impossível. E se eles entrassem, para o Mar Vermelho, ou seja, seguir, andar e ir para frente, eles seriam afogados, porque tinha o Mar Vermelho. Então, o que fazer? Como fazer numa situação dessa? E essa é a pergunta. O que fazer quando estamos encurralados? O que fazer? Humanamente, possível fazer alguma coisa, não é mesmo? Então, essa já é a primeira resposta. Não tem jeito de fazer nada humanamente falando, não é? Então, a gente tem que compreender que quando a gente está encurralado, nós só temos o Senhor para nos tirar dessa situação. Somente Deus pode tirar você e me tirar de uma situação de encurralamento. Ele é poderoso para nos tirar, nos livrar. E foi isso que ele fez aqui com Moisés e com o povo de Israel. Mas eu quero trazer para você aqui algumas dicas, alguns conselhos que a gente pode tirar como exemplo do que aconteceu. Moisés, ele clamou ao Senhor, mas olha, a primeira coisa que ele fez, ele acalmou o povo. Ele disse para o povo: não tenha medo, fica firme e vejam, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Então, a primeira coisa é: fiquem firmes. Fiquem firmes. Eu quero dizer para você essa palavra. Fique firme. O que é ficar firme? É ficar posicionado, é ficar ali, não sair da posição, não sair do lugar, é permanecer inabalável. Está acontecendo o que está acontecendo, então eu vou ficar firme. Eu não vou desistir, eu não vou desanimar, eu vou permanecer ali no posicionamento. Se Deus é comigo, como diz a palavra, quem será contra mim? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Então eu vou permanecer, eu não vou sair da posição. Mesmo que aconteça o que acontecer, eu não vou sair, eu vou permanecer firme. Foi isso que ele disse para aquele povo: fiquem firmes e vocês vão ver o livramento que o Senhor vai trazer. Foi o primeiro ponto. Depois ele diz outra coisa importante aqui. Ele diz: o Senhor lutará por vocês. Então somente acalmem-se. Então, outro ponto, fique calmo. Não se desespere. Você olha para um lado, não tem solução. Você olha para o outro lado, não tem solução. Você olha para trás, para frente, não tem solução. Mas você deve se acalmar. Como o salmista disse: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então agora é hora de quê? De olhar para o alto.
porque lá do alto que virá o seu socorro, lá do alto que virá o seu livramento. Então se acalme, porque se você se desesperar, vai ficar pior. Você já imaginou se eles tivessem tentado aqui no desespero subir as montanhas? Eles iriam morrer. Se eles estivessem no desespero antes de ouvir a voz do Senhor, né? Eles tivessem tentado enfrentar esse exército, tentado brigar com o exército de Israel, seria uma operação suicida. Mas entrar para o Mar Vermelho também seria uma operação suicida se o Senhor não tivesse dado essa ordem, né? Então aí vem o terceiro ponto. Qual que é o terceiro ponto? Obedecer a ordem de Deus. Você precisa ficar firme, você precisa se acalmar para ouvir Deus. Porque se você sair da posição, se você não ficar firme, se você não se acalmar, você não vai conseguir ouvir Deus. E nesse momento de encurralamento, o que a gente mais precisa é ouvir a voz de Deus. E foi o que Moisés fez. Aqui fala que Moisés veio clamar ao Senhor. E o Senhor falou, olha Moisés, não precisa me clamar, diga ao povo que marche, diga ao povo que marche, você tem que seguir. E aí Moisés não pensou duas vezes, né? Vou seguir. Com certeza, eu não sei, né? O que passou dentro do coração de Moisés, os pensamentos de Moisés, porque aqui não fala. Mas ele obedeceu, ele creu nessa palavra, né? Porque ele colocou o pé na água. E quando ele colocou os pés na água, o que aconteceu? O mar se abriu. E Moisés e todo o exército de Israel passou a terra em seco. E depois que eles estiveram passando, o exército do inimigo entrou e as águas voltaram e eles morreram afogados, né? Então, qual é o caminho para se livrar do encurralamento? Não esqueça, 3 coisas importantes nós aprendemos aqui hoje, né? Nessa meditação. Ficar firme, não sair da posição, né? Não sair da posição. Deus colocou você lá, você vai ficar firme. Moisés estava saindo do Egito sob a direção de quem? De Deus. Moisés estava indo sobre a ordem de Deus, então ele precisava manter firmeza, não ficar instável, ele ficou firme. Então ficar firme na posição. Segundo, se acalmar e ouvir Deus, e ouvir, né, a voz de Deus, a direção dele, e obedecer. Aí sim nós vamos sair do encurralamento, porque não há nada que possa nos encurralar se nós realmente tomarmos, né, essas medidas de ouvir o Senhor, de caminhar segundo a voz dele. Ele nos tira de qualquer encurralamento, com certeza. Que Deus te abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.